Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Começa agora o programa Ronda da Cidade. O estado do Espírito Santo está chorando mais uma vez diante de uma grande tragédia que envolve crianças que foram mortas num cenário dentro de casa e, mais uma vez, queimados. Um incêndio dentro de uma residência deixou esse rastro de tragédia, rastro fatal em São Mateus, município vizinho a Linhares. A nossa produção já coloca aí imagens da ação do Corpo de Bombeiros. Ontem, enquanto duas crianças estavam em casa sozinhas e, aliás, gêmeos de 2 anos, no bairro Aroeira, um incêndio tomou conta de toda a casa, essa que nós estamos mostrando aí. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, aliás, uma testemunha contou, a mulher, mãe das crianças, o responsável por essas crianças aí, que tem 2 aninhos, deixou as crianças em casa, mas deixou o fogão ligado, segundo informações que estão nas mãos também da Polícia Civil. E eu vou explicar essa parte, por que entra a Polícia Civil nessa história. O Corpo de Bombeiros chegou lá, como nós estamos mostrando, no bairro Aroeira, e combateu as chamas. Só que nada que pudesse evitar a tamanha tragédia que envolveu 2 crianças de 2 anos de idade que acabaram morrendo queimadas. A mãe das crianças, a informação é muitíssimo importante, foi detida. E aí eu quero explicar por quê. Quando nós estamos falando de crianças aqui, e nós falamos isso num caso que aconteceu na cidade de Linhares, num outro contexto de crime. Não tem nada a ver o contexto de crime de Linhares com o contexto de crime que eu estou mostrando agora. Mas tem a ver com a omissão, o abandono de incapaz. Crianças de 2 anos de idade, gente, não podem ficar dentro de casa sozinhas. Ainda mais quando a mãe está nos seus afazeres, está fazendo uma comida, está esquentando alguma coisa, o fogão está ligado. Aí deixa 2 crianças, essas aí que eu estou mostrando na imagem, sozinhas dentro de casa, algo acontece, pegou fogo na casa inteira e aí uma tragédia de grandes proporções no estado do Espírito Santo tomou conta das manchetes policiais. O corpo dessas 2 crianças, os corpos, aliás, deram entrada aqui no serviço médico legal e já estão sendo liberadas para os seus familiares. O grande detalhe é que a polícia entrou em cena porque trata-se de um contexto, tem que ter investigação, viu, gente? Mas trata-se de um contexto que pode vislumbrar lá na frente o crime de abandono de incapaz. Eu conversei com alguns advogados hoje de manhã sobre essas imagens, sobre este caso, e o fechamento em questão é exatamente isso. Haverá uma investigação, a mãe está detida, e é exatamente isso que a polícia agora vai tentar mostrar. E possivelmente o caso será apresentado ao Ministério Público. Infelizmente, nós estamos registrando mais um caso de tragédia envolvendo 2 crianças que foram queimadas dentro de uma casa em São Mateus, no bairro Aroeira. É assim que começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Nós voltaremos nesse caso, vamos falar mais a respeito daqui a pouco. A comunidade de São Mateus está extremamente, eu posso dizer isso aqui. Produção, tudo bem? Bem-vindos. A população de São Mateus está enlutada com este caso. A população está enlutada. A dor é muito grande de quem viu, do vizinho, do parente mais próximo. É claro que a gente precisa dizer isso aqui. Neste momento, com essas informações, a gente pode crer que a mãe está num sofrimento gigante. Está num sofrimento gigante.
mas tem investigação nesse caso que pode apontar para abandono de incapaz. Nesse primeiro momento, a gente não pode confirmar nada disso, mas nesse primeiro momento, vendo a coisa da forma que se apresenta, o mais prudente para nós é dizer que a polícia investiga e tenta vislumbrar um abandono de incapaz, que é o mais provável. Mas vamos aos casos que acontecem aqui no município de Linhares. Eu mostrei ontem o corpo de uma mulher que foi encontrado próximo a uma lagoa do bairro Interlagos. Coloque imagem para mim desse caso aí, produção. A polícia até ontem não tinha fechamento desse caso, mas seguia investigações. É claro que nós não vamos mostrar essa imagem na sua totalidade, porque é por demais fortíssima e merece boas investigações. Pode voltar aqui para mim. Hoje, a delegacia confirmou a identidade da mulher e deu outros detalhes de um crime. Eu estou falando de mais um homicídio que envolve mulher em Linhares. Veja o que disse o delegado Tiago Cavalcante. Põe no ar. O corpo foi encontrado ontem. De pronto verificou-se que ela possuía lesões pelo abdômen, abdômen, tórax. Depois de um exame preliminar, foi constatado que ela sofreu em torno de 30 facadas. Nós já temos a identificação dela, nós já temos alguns vínculos parentescos dela, e nós já sabemos que ela estava envolvida com o tráfico de drogas, era na posição de usuária. E esse cenário inicial das facadas já nos dá uma linha de início de investigação. Precisamos agora pegar pequenos detalhes, entender quantas pessoas que praticaram esse crime, se foi uma ou não, o grau das facadas, o grau de violência aplicado já denota que há um certo sentimento aí, uma revolta, vingança, raiva, etc. E os próximos passos vão ser importantes para definir exatamente quem foi o autor e a motivação, mas a gente já está com o início aí bem adiantado já dessas investigações. Então, a Alice Flora possuía 23 anos de idade, tinha um filho, tinha um companheiro. A gente recebeu a informação já convicta de que ela era usuária de droga. Muito provavelmente pode ter havido uma discussão por dívida de droga ou um grupo de usuários a que ela pertencia naquele momento. Ela já estava fora de casa há 5 dias e precisamos agora refazer seus passos, entender com quem ela andava, visitar o nosso Disque Denúncia 181, buscando mais informações também. E muito provavelmente vamos chegar nessa autoria e a gente vai informar para a sociedade para que ela entenda o papel importante da Polícia Civil e que há uma polícia e que ela está trabalhando independente do cenário atual. Tá? O corpo já foi liberado, o companheiro dela veio aqui, já prestou a primeira declaração, inclusive. Ela possuía uma tatuagem no braço que facilitou bastante a identificação, tendo em vista que o estado que ela foi encontrada já estava irreconhecível pelo tempo que ela ficou na água e pelas lesões aplicadas. Mas, assim, já respondendo a sua pergunta, ela já foi sim, identificada, já foi liberada, provavelmente a família já sepultou já a vítima. Então, confirma-se sim um homicídio e a gente teve um princípio interessante aí que dá para ser trabalhado, mas assim, eu ressalto o papel da população. É muito importante que a população que busca pela segurança pública nos ajude. A denúncia, o ferramenta 181 de participação social é importantíssimo e ajuda, tá? Aí o delegado, então, portanto, confirma que era homicídio. Ontem havia dúvidas, havia mais de 30 perfurações nesse corpo encontrado no bairro Interlagos, mas a polícia não tinha fechamento de questão. Eu estou falando de resultados periciais. Essa informação é de última hora, foi divulgada hoje por volta das 11 horas. A mulher tinha 31 perfurações de golpes de faca, além do arame que estava amarrado no corpo dela. Uma brutalidade gigante que a gente não tem nem como... Como é que você vai explicar um troço desse, um negócio desse? É descabido, mas foi este o último homicídio registrado aqui na cidade. Produção, tem novas informações do caso das crianças lá de São Mateus. Coloca no ar para mim. Imagem da casa, porque o Corpo de Bombeiros vai voltar ao local. Hoje, o Corpo de Bombeiros volta a esse local aí para fazer perícia na casa. Agora começa aquela história, né? Vamos identificar de fato o que aconteceu. Nesse primeiro momento, o que se avizinha da melhor informação sobre este caso, da mais prudente, aliás, melhor não, né? Melhor não, a mais prudente é que os corpos das crianças foram encontrados atrás de uma porta de um dos cômodos. Possivelmente as crianças estavam tentando sair dali. Uma criança de 2 anos, essas crianças aí, de 2 anos,
Como é que conseguiriam abrir uma porta para sair correndo? Não teria como. Mas todas essas perguntas agora, desse caso, seguramente serão respondidas depois da perícia. É muito prudente deixar para depois da perícia para dar muitas confirmações, né? Não há ainda muitos detalhes acerca de dúvidas respondidas. O que se tem por cima é que a mulher sai de casa, deixa o fogão ligado, tinha uma panela lá, o fogo se espalhou pela casa, não se tem muito do que pode ter acontecido ali também, nesse contexto, e aí as crianças acabaram morrendo carbonizadas em São Mateus. Pesa muito para este apresentador falar disso hoje, aqui no programa Ronda da Cidade, então pode voltar aqui para mim, nós vamos aguardar a perícia que será feita pelo Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco tem outras notícias no programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Vamos dar uma quebrada nessas péssimas notícias que acontecem aqui, acontecem em São Mateus. Para isso eu chamo Dil Locutor. Tudo bem, querido? Tudo bem, Osés, mais uma vez aqui no Ronda. Trazendo boa notícia, né? Sempre. Nós já falamos ontem do sorteio, vai acontecer o sorteio nesse próximo domingo. Vamos relembrar os prêmios. Perfeitamente. Vamos mostrar na telinha então. Primeiro prêmio, gente, olha só, uma cozinha Itatiaia. No primeiro prêmio, no segundo prêmio, uma TV de 43 polegadas. Vai dando uma olhadinha aqui, tá bom? No terceiro prêmio, são 3 vales compras, Osés, do valor de R$800. No quarto prêmio, ai, coração. Um caminhão de prêmios no valor de R$5.000, gente. Olha só, no giro da sorte são 20 giros de R$100. Muito bom, tá legal. É neste próximo domingo, Osés, Linhares não pode perder. Osés, também tem um recadinho para essa galera em casa. E qual é? Vou falar. É novidade, gente. Baixe o nosso aplicativo, é isso mesmo. Agora você pode comprar a sua carteirinha da Linhares de Prêmios pelo aplicativo, Zé. É isso aí. Para facilitar as vendas, né? Para facilitar. O povo não está saindo muito de casa. Não está saindo de casa. Ah, muito bem. Então, em casa mesmo, no seu celular, você já compra aí a sua carteirinha da Linhares de Prêmios pelo aplicativo Linhares de Prêmios. Zé, tá bacana. Linhares não tem. Deixa eu perguntar outra coisa. Vai ter sorteio aqui na próxima semana? Está confirmado? Eu posso dizer isso? Eu posso confirmar isso? É isso aí, nesse próximo domingo, só lembrando, Oséias, ao vivo, tá, gente? Pela TV Sim, Rádio Sim FM. Não. O sorteio que eu estou te falando é aqui do programa, das cartelas. Sim. Eu posso confirmar que quem está nos vendo lá vai ligar o seu televisor e vai ter o sorteio das cartelas aqui no programa? Isso aí, gente, exatamente, muito bom. Nós vamos fazer o sorteio de cartelas aqui no programa, Oséias. Pelo WhatsApp mesmo, pelo aplicativo do WhatsApp mesmo. Tá fechado. Tá o fechado? WhatsApp vai estar funcionando bem na semana que vem, importante. Obrigado por ter vindo. Só lembrando, na rádio também, tá? Ah, na rádio também, muito bem. Obrigadão por ter vindo. Eu que agradeço. Valeu. Gente, coloca a Rede Descontão no ar para mim, porque tem novidades lá também. Nariz congestionado, não pode. Eu estava vendo a umidade relativa do ar de hoje, está entre 63% e 95%. Sabe o que significa isso? Se subir muito, seu nariz pode ficar congestionado. Então, descongestionante nasal Narix, 4 unidades por R$10. Aproveite na Rede Descontão, tá barato demais. Me deixe falar dos casos amorosos que, na verdade, eram verdadeiros crimes praticados aqui no município de Linhares, nesse trajeto de Linhares a Sooretama. Veja a história. Uma mulher que era casada em Santa Catarina acabou caindo na lábia de um cara que eu vou chamá-lo aqui de bico doce. Um bico doce, manteve contato através de aplicativo, redes sociais, pandemia, não é? Está todo mundo em casa, no seu computador, e tem gente que vai lá se aventurar. Foi exatamente o que aconteceu com uma mulher que morava em Santa Catarina. Sabe de onde era esse bico doce? De Sooretama. Troca de mensagem daqui, troca de mensagem dali, a mulher caiu. Ela veio para cá com dinheiro no bolso, cartão de crédito, perdeu tudo, porque descobriu em Sooretama que estava caindo num golpe, estava na mão de um criminoso. O delegado Fabrício Lucindo já falou desse caso aqui no programa, só que agora ele traz as investigações. Como é que está a investigação desse caso? Ele já adiantou que fotos de suspeitos foram apresentadas para esta mulher que agora voltou para Chapecó. Nessa câmera aqui, eu quero trazer o delegado Fabrício Lucindo falando a respeito das investigações do golpe do amor.
praticado aqui na região. Veja aí. Pois é, a Polícia Civil nós estamos aqui trabalhando, tentando identificar o autor desse crime, identificar esse sujeito, porque ele não tinha foto e ele usou o nome falso para poder atrair a mulher. Então a gente está encontrando vários suspeitos com as características que ela descreveu, tatuagens, tipo físico, cor da pele, e estamos encaminhando as fotos para ela ver se ela reconhece esse sujeito. São elementos que já cometeram crimes parecidos, estelionatários, mas infelizmente até agora ela não reconheceu nenhum. Na verdade, isso aconteceu no ano passado. Ela acabou conhecendo esse sujeito via rede social, via um grupo de rede social do Facebook, e aí começaram a conversar na rede social, no grupo. Depois começaram a conversar privativamente no chat privado. E aí ela se apaixonou perdidamente pelo suposto fazendeiro aqui de Soretama, abandonou o marido no final do mês, me parece no final do ano de 2019, em dezembro de 2019, pediu conta no local onde ela trabalhava, pediu demissão no trabalho, juntou tudo que tinha e veio viver com o estelionatário aqui em Soretama. Bom, ela desembarcou no aeroporto de Vitória com a promessa de que ele iria buscá-la. Quando ela desembarcou, ela ligou para ele e perguntou onde ele estava. Ele falou: infelizmente não posso buscá-la porque houve um problema aqui na minha fazenda. Então você pode pegar um Uber aí que eu vou pagar quando você chegar. Quando ela chegou na rodoviária de Linhares, ele ligou novamente para ele e ele disse: não deu para poder ir te buscar na rodoviária de Linhares também, mas vou mandar um empregado meu te buscar. Aí ela ficou esperando mais um tempo, apareceu um sujeito, conforme foi descrito, e com um Tempra velho, 1992, 93, alguma coisa assim. E pegou ela para poder levá-la ao encontro amoroso. No meio do caminho, conversando com o tal motorista, ela conseguiu identificar que era a mesma voz do sujeito que conversava com ela. E aí ela começou a entender que se tratava de um golpe, né? Mas no meio disso tudo, ele sugeriu, e ela aceitou, beber algum tipo de bebida lá, que ela acabou adormecendo pela manhã e só foi acordar 8 horas da noite. Ela não teve nenhuma lesão corporal provocada pelo autor do crime. Ela tem algumas lesões provocadas por formigas e pernilongos que acabaram atacando ela enquanto ela estava dormindo na beira da estrada. E o prejuízo montante dela? Sim, ela teve um prejuízo de R$11 mil mais ou menos, celulares, objetos pessoais que foram furtados, os cartões de débito e crédito também foram levados com as senhas, que ela tinha passado as senhas também, mas nós conseguimos pedir a ela que bloqueasse os cartões logo no primeiro atendimento, e ela bloqueou os cartões de crédito e débito para evitar um prejuízo maior. Então, para fechar, a imprensa de Chapecó procura hoje para ter informações do desenvolvimento desse caso? Pois é, o marido dessa mulher custeou toda a volta dela, o ex-marido, né? Custeou toda a volta dela para Chapecó e ela retornou. A imprensa de Chapecó e Santa Catarina tomou conhecimento dessa situação e entrou em contato com a gente por conta da situação sui generis, diferente, né? Que nem eu nunca tinha visto uma situação como essa, nem eles lá na região também nunca tinham visto um caso como esse. Trata-se de um crime passivo de prisão, né? Com certeza, é um crime de estelionato e pode ser enquadrado também como furto, porque ele fez com que ela bebesse essa bebida que a adormeceu e acabou levando todos os objetos pessoais dela. Pois é, o bico doce de Soretama então está sendo procurado. Mas o grande detalhe é o seguinte: veja que o delegado Fabrício Lucindo não quis falar do nome da vítima, exatamente para não comprometer, até porque agora, no contexto desse enredo aí, ela voltou para o ex-marido aceitou, então tá nisso. Agora tem que encontrar o estelionatário, que também pode ser acusado de furto nessa história amorosa que eu vou te contar, pelo amor de Deus. Ó, daqui a pouco de volta, aí sim, nós vamos falar do coronavírus aqui na cidade de Linhares. Linhares volta a registrar mais casos e eu vou contar os detalhes já já. Então agora nós vamos falar de coronavírus. Tem como mudar aqui, gente? Tem como mudar a foto aqui no fundo? Tem, porque quando a gente fala a respeito de coronavírus, o cara já quer identificar. Olha, vamos identificar esse assunto então, que é uma luta nossa de cada dia.
Coloca o painel Covid-19, que é do governo do estado, nós vamos atualizar os números que já foram divulgados, inclusive, pelo governo do estado. Todo dia tem um boletim. Aqui na cidade de Linhares, mais 2 casos registrados. Veja, estávamos ontem falando de 67 casos. Hoje nós temos 69. E eu vou dizer que isso é uma tendência, sabe por quê? Porque Linhares está testando. Se Linhares está testando, é possível mapear os casos. É possível mapear os casos. Então, olha só, 69 confirmações. O bairro Araçá já ultrapassa o bairro Interlagos, agora já é o local onde tem mais casos de coronavírus confirmados, 16. O Interlagos vem logo em segundo, com 13. Mas veja que esses 2 bairros, nos 2 bairros, o crescimento é muito rápido e é grande. O número é muito grande. Depois, nós temos o centro da cidade com 6, o bairro Aviso tem 5, Planalto 5, depois Jardim Laguna 4, e aí a galera dos 332 e 1. Então, veja que os bairros Araçá e Interlagos mostram essa preocupação de avanço do coronavírus. Tem que tomar cuidado aí. A letalidade é 1,45, ela baixou, e isso é totalmente explicável, porque os curados, deixa lá, os curados, olha bem, isso aí pesa na letalidade. Os curados já são 58, portanto. Vamos atualizar os municípios vizinhos para ver se teve alguma mudança lá, produção? Vamos lá? Soretama e Rio Bananal também convivem com casos já confirmados de coronavírus. Mas ontem eu registrava aqui que não houve atualizações, não é? E pelo que vejo, Soretama continua com 8 casos e aí chamo a atenção para as testagens. Será que o município está testando para saber se tem coronavírus ou não? É isso que precisa ser respondido. Mas os casos até agora são 8 com 1 óbito, portanto a letalidade é de 12,5, porque os curados nesse universo de 8 aí são 2, pelo menos são os dados do governo do estado. Vamos trabalhar aí com Rio Bananal agora. Rio Bananal, será que teve mudança lá em Rio Bananal também? Segundo números do governo do estado, diretamente ligado com o LACEN, não. São 5 casos confirmados, uma letalidade que continua em 0. A gente acredita até que essas pessoas estão ainda em tratamento, por isso letalidade 0. Ontem eu dei uma notícia aqui falando a respeito da não obrigatoriedade de renovação da carteira vencida, para a carteira que venceu no mês de fevereiro, se não estou enganado, depois do dia 19 de fevereiro. Bem, nós procuramos a Polícia Rodoviária aqui do município de Linhares para ela falar sobre isso. E ela chamou a atenção para um detalhe: procede. Quem venceu a sua carteira no mês de fevereiro não precisa armar aquela correria louca não, porque por causa da pandemia está suspensa essa renovação. Você pode andar com seu carro tranquilamente. Agora, não tem nada a ver nessa afirmação para o licenciamento e IPVA. Aí não, aí você tem que pagar. Quer ver? Ouça, nós entrevistamos a Polícia Rodoviária Federal do município que deu outras informações. Para evitar a aglomeração de pessoas nos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e nas entidades públicas e privadas que prestam serviços dessa natureza, o CONTRAN emitiu uma deliberação que interrompe alguns serviços relacionados ao trânsito. O CONTRAN, órgão consultivo e deliberativo aí sobre o trânsito, segundo o Código de Trânsito do Brasil inteiro, resolveu deliberar por conta do estado de emergência pública aí do Covid, considerando que muitos cidadãos não estão tendo condição de procurar aí os órgãos de trânsito para dirigir requerimentos, protocolar aí pedidos, renovar carteiras, transferir veículos, emplacar veículos, e por isso esses prazos, de maneira geral, foram interrompidos pelo CONTRAN, que é o órgão máximo consultivo no âmbito do trânsito no Brasil. Outro ponto observado na deliberação foi sobre a validade da Carteira Nacional de Habilitação. A CNH, ela que, segundo a dicção do Código, ela vale por até no máximo 30 dias após o seu vencimento. Esse vencimento foi prorrogado por data indeterminada daquelas CNHs que venceram do dia 19/2 de 2020 para frente, até que essa pandemia se finde, né, se termine e os serviços públicos voltem ao normal, as pessoas possam se dirigir aos serviços públicos. Já em relação ao licenciamento, a fiscalização permanece normal.
quanto ao licenciamento, por exemplo, aqui no Espírito Santo, já era realizado de forma eletrônica. E o CONTRAN não deliberou sobre isso, que fique claro. O licenciamento continua sendo fiscalizado ordinariamente aqui e, atualmente, segundo o calendário nacional e estadual, os veículos, no mínimo, têm que estar licenciados até o exercício 2019. O chefe da delegacia da PRF ainda orientou para que os linharenses não deixem para regularizar a documentação do veículo apenas no fim da pandemia, pois esse tipo de serviço não está paralisado no município. A alternativa do atendimento digital, evidentemente o cidadão, a recomendação da polícia é para que ele faça desde já o procedimento de renovação da sua carteira, o emplacamento do veículo, que faça o licenciamento do seu veículo, enfim, que tome as providências necessárias, já que essa autarquia está apresentando o serviço de forma diferenciada. Pois é isso aí. Agora, repetindo, renovação e PVA, amigo, isso aí tu tem que pagar. Nós temos que pagar, não é? O Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar na próxima segunda-feira. Eu estarei aqui esperando por você. Até segunda. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares.